Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre uma planilha para auxílio no dimensionamento de condutores elétricos. Eu apresento nessa aula a metodologia para que você possa calcular a seção dos condutores e, logo em seguida, uma planilha para auxiliar vocês no dimensionamento dos condutores, usando o método de capacidade de condução e o método de queda de tensão. Então, a planilha visa facilitar o trabalho de vocês. Vamos, então, para a nossa aula. Então, a planilha para auxílio no dimensionamento de condutores elétricos. Primeiramente, nós temos dois métodos para o cálculo da seção do condutor. Primeiro, é o método de capacidade de condução. Esse método consiste em calcular a corrente de projeto, levando em conta todos os fatores de correção, que são eles, temperatura, agrupamento e até mesmo o fator de potência. Para isso, temos que calcular o IB, que é a corrente de projeto. IB é igual a potência em watts dividido por cosseno φ, onde cosseno φ é fator de potência, vezes o fator de correção de temperatura, vezes o fator de correção de número de circuitos agrupados, vezes a tensão fase neutro ou a tensão fase-fase, quando o circuito for bifásico. Então, IB é a corrente de projeto que vocês vão ter que calcular. Essa corrente de projeto, ela vai estar, a fórmula dela colocada na planilha para facilitar para vocês o dimensionamento dos condutores. Isso para circuito monofásico e bifásico. Para circuito trifásico, a corrente de projeto é a potência ativa P dividido por raiz de 3 vezes cosseno de φ, vezes, que o cosseno de φ é o fator de potência, vezes o fator de correção de temperatura, vezes o fator de correção de número de circuitos agrupados, vezes a tensão de linha, VL é a tensão de linha. Seu sistema trifásico é 220, VL é 220. Seu sistema é trifásico 380, VL é 380 volts. E aqui nós temos as duas tabelas importantes que apresenta para vocês os fatores de correção para temperatura e fator de correção para agrupamento. Essas duas tabelinhas, elas são colocadas lá na planilha para vocês consultarem e fazer o dimensionamento adequado dos condutores. Então, o método de capacidade de condução, calculando essas correntes, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora consultar a tabela de cabos da NBR 5410, que foi colocada para vocês na planilha. Só aqui um adendo, que é o seguinte, lá na planilha está pedindo a potência em watts, ou seja, em watts. Se a potência em watts é igual à potência em VA, significa, só lembrando que o fator de potência cosseno φ é igual a 1. Então, aqui nós consultamos a tabela. Lembrando, nós temos os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. E aqui eu tenho o carregamento. Se o circuito for monofásico, 2 condutores. Bifásico, 3 condutores. Fase, fase e neutro. Trifásico também trabalhamos com 3. Então, essa tabela ela foi colocada na planilha que foi construída. A planilha ela visa auxiliar vocês no dimensionamento dos condutores, pelo método de capacidade de condução, que é esse que nós acabamos de ver, e o método de queda de tensão, que é o próximo. Então, aqui você escolhe as correntes. Lembrando que a norma 5410 estabelece que a seção mínima para iluminação é 1,5 e seção mínima para tomada é 2,5. Isso também é colocado na planilha Excel para vocês. O método de queda de tensão. Esse método consiste em calcular a corrente de projeto levando em conta
todos os fatores de correção, obviamente, e levando em conta a queda de tensão. Então, a seção dos condutores para o método de queda de tensão no circuito monofásico e bifásico, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 200 vezes a resistividade, que é 1/56, vezes o comprimento do cabo, vezes a corrente de projeto, levando em conta todos os fatores, dividido pela queda de tensão em porcentagem, vezes a tensão fase neutro ou a tensão linha-linha. Se for monofásico, vai ser, se for monofásico 220, 220. Se for bifásico, vai ser 380 no caso de Brasília. Ok? Então, essa equação nos permite calcular a seção do condutor em função da corrente de projeto, levando em conta todos os fatores. Para um sistema trifásico, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 100 vezes raiz de 3 vezes ρ, que é a resistividade do cabo, vezes L, que é o comprimento do cabo, vezes a corrente de projeto, dividido por ΔV, vezes a tensão de linha. ΔV em porcentagem é a queda de tensão admitida. Trabalharemos com 4% para circuitos terminais. Então, feito isso, você acha a seção dos condutores, se for monofásico ou bifásico, usando a primeira equação ou usando a segunda equação, vai lá na tabela de cabos e faz a consulta. Agora vamos fazer todos esses cálculos usando a planilha que vai auxiliar vocês no trabalho. Então, vamos lá na nossa planilha. Pessoal, então eu vou apresentar para vocês a planilha para auxiliar o dimensionamento de condutores. Então, eu vou apresentar agora alguns detalhes dessa planilha. Primeiramente, você define qual é o método de instalação. Eu vou utilizar, para exemplo, o método B1 de instalação e circuito monofásico a 2 condutores. E aqui vou colocar que esse tipo de circuito é para uma TUG, poderia ser para uma TUI. Tensão, fase ou entre fases, aqui 220. Potência, dados que vocês vão entrar, 4.500. Fator de potência, aqui olha, fator de potência. Fator de potência 1. Fator de correção de temperatura, vou trabalhar com fator de correção de temperatura 1. Fator de agrupamento, 0,7. Nessa tabela aqui, ó, tabela de fatores, tem aqui os métodos de instalação para vocês relembrarem. Fator de correção de temperatura e aqui a tabela de fator de correção por agrupamento. Eu trabalhei lá no meu exemplo com 0,7. Então, vamos continuar meu exemplo. Então, já tem aqui 0,7. Então, fazendo isso, qual o valor da corrente de projeto? 29,22. Então, se é 29,22, veja que eu coloquei aqui no cantinho que iluminação, a seção mínima é 1,5 e TUG, a seção mínima é 2,5. Se a corrente foi uma corrente de 29,22, eu vou consultar aqui embaixo, vocês estão olhando a tabela de cabos. 29,22 para o método B2, né? Qual é o cabo que eu vou usar? Cabo de 4 milímetros, tá? Então, olha aqui, ó, cruzando aqui, cabo de 4 milímetros. Aí, eu vou admitir uma queda de tensão 4%, o cabo é quanto? 4 milímetros. Então, tá vendo aqui nessa método de capacidade de condução? Qual o valor do condutor? 4 milímetros, ok? Então, botei aqui o condutor 4 milímetros. Tá aqui, o condutor 4 milímetros. Vou até botar aqui, ticar para vocês. Olha, consulta a tabela, vem aqui e completa, ó, 4 milímetros, ok? Agora, vamos para o segundo método, o método de queda de tensão. 4% de queda de tensão, né? Estou admitindo a distância máxima do quadro, né, do circuito ao quadro, eu admiti 43 metros no meu exemplo. Fazendo isso, qual deve ser a seção do condutor? 5,10. Né? Então, qual é a seção final do condutor? É a maior seção entre as duas, 5,10.
Só, pessoal, vocês sabem que eu não tenho a seção 5.10. Eu vou usar um cabo de 6 milímetros, ok? Então, seção do condutor tem que ser maior ou igual a 5.10. Se é maior ou igual a 5.10, eu vou utilizar 6 milímetros. Então, essa planilha facilita o cálculo para vocês. Vamos para o exemplo de um circuito trifásico. Eu uso essa aba da planilha. Circuito trifásico, tensão de linha 380, a mesma potência 4.500, fator de potência 1, correção de temperatura 1, agrupamento coloquei 0,7 no exemplo. Qual foi o valor da corrente de projeto? 9,78. 9,78 são 3 condutores. Qual é o método de capacidade de condução? Como é um cabo para TUG, a seção mínima é 2,5. Se a seção mínima é 2,5, eu vou colocar, obviamente, aqui o condutor de 2,5, como eu coloquei aqui, olha. Ok? Até tiquei ali de amarelo para vocês. Né? Se a seção mínima de tomada é 2,5, então eu tenho que colocar 2,5. Ah, mas a corrente deu 9,78, posso usar de 1,5. Não, você tem que usar condutor de 2,5 conforme estabelece a norma. Então, já coloquei 2,5. Queda de tensão, vamos trabalhar com 4%. A distância do quadro é a mesma, 43. Quanto que deu a seção do condutor pelo método de queda de tensão? Tem que ser maior ou igual a 0,85. Como eu escolho a maior seção, que vai atender os dois casos, a seção do condutor vai ser 2,5 milímetros quadrados. Tá ok, pessoal? Então, essa planilha, ela facilita para vocês no dimensionamento de condutores e cabos, né? Na verdade, condutores elétricos. Obrigado a todos e divulguem a aula. Caso tenham interesse na planilha, é só encaminhar e-mail para lhdengenharia@gmail.com. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.